Tenho 24 anos, sou integrante do Zumbi Boys desde 2012. Eu sou filho de Neide Maria, formado em Pedagogia, e de José Geraldo Nonato, formação até a 8ª série, e uma pessoa de autodidata, autoconhecimento e de conhecimento da vida. Pessoas extremamente importantes na minha vida, para o que eu sou, para o que eu estou desenvolvendo e para a minha caminhada de modo geral. Vou apresentar para vocês um pouco da minha história, minha escola, meu ponto de partida, onde eu iniciei minha educação, minha dança e tudo mais. Bora! Bom, aqui é minha escola, ponto de partida, aqui eu iniciei tudo. Tipo, antes de eu começar a dançar, meu irmão já estava dançando. Então, se eu estou dançando hoje é por conta dele. Leonardo Nonato, Google Leo One, nas batalhas. Ele começou dançando em 2005 e eu com meu irmão caçula e acompanhando, vou aqui, vou ali, né? Era uma época que a gente estava sempre juntos, assim. E aí aqui na escola, toda escola do estado, ela tem um projeto que é a Escola da Família, onde aos finais de semana a escola abre o espaço para a comunidade poder utilizar. E na época a gente começou a dançar e tal, e tudo que a gente precisava era de um espaço para poder treinar, era só o que a gente queria. E a gente encontrou esse espaço dentro da Escola da Família, do programa. Às vezes acontecia do espaço estar fechado também, né? E a gente ficava sem ter para onde ir. E a gente recorria ao Parque Ecológico, que é um parque enorme que a gente tem aqui e que a gente soube aproveitar bastante ele na minha infância, na minha adolescência. Um ponto de partida, um cara que organizava e dava uma orientação pra gente, mais uma vez era o TJ e o Robinho, os dois do Sampa Master. Eles estavam presentes aqui, então tipo, eles vinham, treinavam com a gente, dividiam o que eles tinham de bagagem e a gente absorvia da nossa maneira, né? E outras pessoas que passaram por aqui também que eu tenho uma referência é o Todd One, que na época ele era da crew estilo de rua, se eu não me engano. Ele colava aqui também. E o Pateta, que era do Gangstyle, né? Então pra mim foram referências assim também na minha dança, na minha trajetória. Foi isso, de 2007 até 2009 ficamos por aqui. E aí foi quando apareceu o Céu Quinta do Sol, e a gente foi pra lá também e ocupou o Quinta do Sol, Dom Miguel Cruz e o Parque Ecológico e algumas outras escolas da região. Aqui é o pátio da escola, minha escola, corredor, muitas das minhas salas, muitas memórias inclusive, né? Mas aqui, o que acontece? 2005, 2006, 2007 mais ou menos, foi a época que estourou o Black Charm. Isso era uma coisa muito forte na escola. E às vezes nos intervalos, tocavam uns Black, alguma coisa, o pessoal já começava a agitar e formavam algumas rodas. E aí, como a galera sabia que a gente dançava, tipo, no caso meu irmão, eu e mais uma galera que tava com a gente, e aí a gente fazia essa bagunça no intervalo e tal. E era muito forte também e representativo, né? Porque isso estabelecia uma outra relação minha na escola, com os estudantes, com os professores, e uma cena artística cultural já começou a ser gerada também, né? Posso dizer que aqui é o nosso santuário. Aqui nesse espaço, quando as escolas estavam fechadas nos finais de semana, por algum motivo, o próprio céu,
Ou qualquer lugar que tinha uma estrutura que a gente usava para ensaiar, treinar, a gente vinha para cá, que é o Parque Ecológico do Tietê, está sempre aberto e não tem erro, o espaço está aqui, tem umas tomadinhas aí, algumas funcionam, outras não, e aqui a brincadeira rolava, acontecia, a gente treinava, criou muita coisa. No final de 2008 a gente fica sabendo do CEL, que é o CEL Quinta do Sol, que iriam construir e entregar esse equipamento para a comunidade. Então, enquanto grupo, a gente começa a se organizar para poder entender como é que a gente faz para fazer parte desse espaço, para poder treinar, ensaiar e tudo mais. E aí que foi um momento onde teve algumas pessoas chaves que contribuíram para que isso acontecesse. Uma delas foi o TJ, então a gente entendeu que para a gente continuar dançando, a gente ia ter que começar a entender sobre políticas públicas e começar a entender sobre projetos editais. Então, mais uma vez, a dança fazendo com que a gente entenda outros recursos, outros lugares, outros caminhos. Então, a gente monta um projetinho e apresenta para o CEL. O CEL foi importante porque, assim, de modo geral, né? Porque aqui a gente começa a se entender quanto grupo, né? A gente se organiza de fato para poder ter um nome. E aí entra uma série de discussões e tal. A gente colocou o primeiro nome, que seria Soul Old School Breakers, que aí depois virou SOS Breakers e se manteve como SOS, né, durante um bom tempo. E a princípio era o quê? Treinar pra racha, competições e tudo mais. E ficamos com esse foco, e só depois que começou a vir essa coisa de criar coreografias para apresentar em épocas de festas, festivais ou qualquer coisa do tipo que teria no CEL, ou algum outro lugar que o CEL convidasse para a gente apresentar em nome deles, né? Então isso mudou um pouco da lógica do grupo. Tipo, a gente começou a ver a dança de uma outra maneira, então já não estava só focado na questão de competição. Até que surgiu o projeto vocacional, né? E aí foi onde o TJ chegou, conversou com a gente, com o grupo SOS Breakers, falou: galera, tem esse projeto que funciona assim, assim, assado, né? E acho que seria interessante vocês fazerem parte disso. O AO, o artista orientador da época, ele falou que seria o Ivo Alcântara. Foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome do Ivo, que futuramente venha a ser um grande parceiro aí na dança e formador, né, pra mim. Ele fala sobre a importância desse projeto e tal, a gente escuta e fica interessado, né? Então tá. Então até aí temos o que? O TJ, o Ivo que tá chegando, e também tem uma terceira pessoa que foi muito importante pra mim, especificamente, que foi a Nayene, que na época era coordenadora de cultura aqui do CEL, e foi uma pessoa que se aproximou bastante assim da gente, e especificamente de mim. Então a gente se entendeu muito bem, começou a conversar, e ela foi uma pessoa também que foi me apresentando outros caminhos para dança, né? Porque até então eu tava ali, era breaking, top rock, footwork, campeonato, e começando a entrar nessa coisa de coreografia. Foi aqui no Quinta do Sol, onde eu conheci o Edinho conheceu a gente, o grupo, e a gente foi pegando uma coletividade e tal. E foi o mesmo período em que os Zumbi Boys, pela primeira vez, eles vieram aqui no Quinta do Sol e apresentaram o espetáculo Beco. E aí eu assisti aquele trabalho pela primeira vez e eu fiquei impressionado, porque eu falei, pô, é isso, velho, olha esses caras, que foda que eles fazem, né? Mas como que é isso, né? Como é que isso se organiza?
Só que teve um período que o Edinho convidou a gente pra ir em algumas festas que tinha lá na Vila Madalena, que era na Sala Crisantempo. Ele convidava os b-boys, no caso o pessoal dos Zumbi Boys, pra fazer um agito, uma bagunça lá e tal. E em meio a tudo isso, o Edinho chamou a gente aqui do Quinta do Sol e foi todo mundo pra lá. E aí, através de lá, foi que eu me aproximei do Márcio. E aí ele começou a ver eu dançando e tal, e aí foi uma, duas, acho que na terceira festa ele chegou e fez o convite. Você não queria se aproximar da gente e tal, tô querendo voltar aí com os Zumbi Boys, ficou parado um ano, e eu queria que você pensasse sobre e tal. E paralelo a isso ele fez um convite, ele falou, só que eu acho que seria interessante você fazer parte de uma formação, que é o Projeto Núcleo Luz, que é uma iniciação em dança, onde a gente tem toda uma estrutura para poder entender um pouco da questão do clássico, do contemporâneo, do moderno, danças afro. E aí você passa por um processo de pesquisa, estreia e circulação, uma formação. Ele falou que seria interessante eu passar por esse projeto paralelo ao grupo. Eu falei, tá, Márcio, vou pensar, vou pensar. E isso foi antes, tudo isso foi antes de eu operar meu joelho. Se olhar para trás e revisitar sua caminhada é sempre muito importante, né? E necessário pra gente se entender no hoje e poder continuar, seguir. E tô dizendo isso porque lembrando esse período onde o Márcio fez o convite para eu estar entrando, o convite oficial para eu estar entrando nos Zumbi Boys, tá? No final de 2010, aí ele falou do lance da cirurgia que eu faria no joelho e que tudo bem, que a gente aguardaria esse tempo de processo para me recuperar e retornar. 2011 foi um período assim, 2011 e 2012 foram períodos decisivos na minha vida, assim, que eu considero. 2011 porque eu faço aniversário dia 4 de março. Foi mais ou menos por ali, final de fevereiro, começo de março, que eu operei meu joelho. E em 2011 foi todo esse lance voltado para poder me recuperar, né? Mas a cirurgia em si foi simples, assim, foi tranquila. Mas o grande impasse foi o processo de recuperação. Eu fui para uma clínica de fisioterapia, da qual eles não me atenderam da maneira adequada, clínica conveniada e tal. E aí eu tive um retorno, assim, às atividades um pouco conturbado, porque é o período mais importante, é quando você sai da cirurgia e está retornando para movimentar o corpo. Então tem que ter uma atenção ali para poder ter um bom trabalho, né? E aí foi quando eu percebi essa falta de estrutura na clínica, eu fui procurar a ajuda de outros profissionais. Na época eu já conheci o Lelê, que é um grande amigo, e o Lelê ele fez faculdade de fisioterapia e começou a se profissionalizar no meio, no campo. E como ele vinha da dança, ele iria entender exatamente o que eu estava passando, o que eu precisava para me recuperar. Foi então que eu entrei em contato com ele e ele falou, Danilão, cola aí e que a gente vai botar esse joelho aí pra funcionar e vamos aí. Ah, Lelê, mas questão de grana, meu, tá apertado, que não sei o que. Mano, só vem, a gente resolve, enfim. E aí, tipo, a gente firmou uma grande parceria ali e, meu, foi o cara que salvou meu joelho, salvou minha dança, salvou minha vida, né? Então, sou eternamente grato por ele, assim. E atualmente é o cara que está com a gente hoje também no projeto dos Zumbi Boys e virou parceiro nosso e está atendendo todos os meninos do elenco aí pra gente continuar fazendo nossa arte. Em 2012 eu ingresso nos Zumbi Boys também oficialmente e a gente levanta o espetáculo Beco e aí o Márcio conversa com alguém e arruma uma apresentação na Olido. E paralelo a isso ele está conversando com um cara para poder fazer a nossa produção. Então em abril o cara chega, Kelson, grande Kelson. E foi outro momento também decisivo nos Zumbi Boys, porque eu digo que foi o casamento perfeito, sabe? Porque é um cara que
estava entendendo a produção dele, estava entrando nesse meio, então ele pôde desenvolver com a gente essa produção dele, crescer, fomentar e entender essa arte, porque o cara ele é um artista da produção, sem palavras assim pro Kelson, figura importantíssima pros Zombie Boys. Sempre questionei muito qualquer sistema que existisse, o que existe, né? Então, tudo que eu olhava que eu não entendia muito bem, eu ia atrás para poder entender. Então, estou falando mesmo do sistema de ensino aqui nas escolas que existem, desde a época que eu estudava, que era lá em 2005, 2006, até hoje, que não mudou muita coisa. Eu vou mostrar uma coisa que logo que eu entrei eu fiquei chocado, né? Esse aqui é o palco da escola. Eu perguntei pro professor por que tem essas grades aí. Ele falou que é porque estão roubando, uma época que o pessoal estava entrando aqui roubando tudo, inclusive ralo de ferro. Ok, independente. Não deixa de ser um palco, né? Representa uma cena artística, cultural, onde deveria estar gerando uma série de trabalhos artísticos. Mas eu duvido muito que a escola esteja usando esse espaço. E é uma pena. Porque pensando em formação agora, falando do quanto que a dança me agregou na vida, é isso. Toda a minha formação ela se dá com base na dança. E a princípio era simplesmente dançar por hobby, por diversão. Só que conforme vai passando o tempo e os lugares que você vai acessando, você vai entendendo outras coisas. Então, acabei me interessando muito mais pelas matérias de sociologia, história, geografia, chegava ali também, porque ia de encontro com algumas causas. E assim, o hip hop chegou muito forte também, porque o hip hop é uma manifestação cultural, sabe? Tipo, ele nasce num contexto onde tipo, a gente não tem muitas opções de lazer, então a gente cria ali no nosso espaço, dentro daquilo que a gente vive e dentro daquelas estruturas que a gente tem, conhece. Então a minha estrutura é essa escola, é o meu bairro, é o parque ecológico, então a gente acessa essa cultura do hip hop e usufrui dela e faz uso e ocupação de todas essas áreas aqui. E a partir dela eu vou me formando e me desenvolvendo enquanto cidadão. Eu fico feliz pela trajetória dos Zombie Boys, pelos diversos encontros que eu tive, desde as crianças, molecada cheia de energia, os cachorros, os gatos, os macacos também, os animais de modo geral, as pessoas, adolescentes, terceira idade, enfim, toda essa diversidade e essas fases da vida, né? Poder dividir uma dança, compartilhar uma dança com essas diferentes fases da vida me ensina bastante também, porque cada um recebe e tem um olhar diferente, um abraço diferente e é muito perceptível. E dizer também que minha dança é política, né? Então, não sei se todos sabem, mas assim, eu não me considero bailarino, dançarina, eu nem sei por quanto tempo vai perpetuar isso em mim, mas eu sei que a minha dança ela é um meio, ela é uma ferramenta que eu uso e eu digo que é um ponto de acesso. Porque eu faço uma arte, algo que encanta as pessoas, onde elas param para observar e estão por inteiro. Então, através dela, eu encontro esse ponto de acesso e é onde eu posso dividir alguns pensamentos, algumas reflexões e tanto somar com o que ela já sabe, assim como aprender, porque eu também estou aberto para receber. Então, minha dança é isso. E tem um pé muito forte em questões sociais e educacionais, então eu fico pensando em como, né, trazer isso, a questão da arte e da educação junto. Eu acho que é o meu projeto futuro, o meu projeto de vida, o projeto da minha mãe, que eu com certeza
entrei no carro dela e estamos aí buscando isso, e é o que eu sei que eu vou levar pra vida. Bom, pra mim é isso, os Zumbi Boys é minha escola, é minha família, é minha formação, é tudo. Posso dizer sim que é minha vida, porque é isso, saí da escola e entrei nessa empresa, segundo os olhares da sociedade, né? E nela tô aí já há uns 4, 5 anos já, e produzindo bastante. Só que além de produzir, eu acho que o mais importante é saber que a mensagem tá chegando. É saber que o que a gente faz, os tipos de trabalhos que os Zumbi Boys faz, tem uma galera que se identifica. Então sempre vem alguém no final do espetáculo e fala sobre aquilo que assistiu, divide com a gente o que sentiu quando estava assistindo. E um dos trabalhos mais fantásticos pra mim, assim, todos são incríveis, mas um que me deixa muito feliz é o Dança pro Correio. Porque é um trabalho onde você tem um contato direto com as pessoas e a gente fala de entrega, né? Então, receber receber é uma consequência. Então a gente quer sempre entregar algo pra alguém, né? Então pensar que a gente tá entregando um sorriso, tá entregando um abraço, a proposta das cartas, onde uma pessoa vai retirar e a gente vai entregar uma dança pra ela, né? E inserida dentro daquele contexto, daquele momento. O que me deixa mais contente com tudo isso é saber que meu pai reconhece esse meu trabalho, minha mãe também, e saber que eles têm orgulho do que eu me tornei, do que eu estou desenvolvendo, porque lá atrás não foi dessa maneira, mas foi isso, com a minha própria arte, com a minha própria dança, eu pude mostrar principalmente pro meu pai que o que eu estou fazendo é de uma potência muito forte, né? A ponto de ele chegar e falar que tem orgulho de mim e orgulho do caminho que eu estou seguindo. Antes ele não queria ver nada, não queria assistir nada. Só que chegou um momento em que um dia eu cheguei em casa e aí a gente junta aquele monte de flyer, folder, programa que a gente nunca sabe o que faz com essas coisas, porque que a gente fica levando pra casa. Aí cheguei em casa, um dia tava tudo espalhado na minha cama, ele tava lendo, aí eu, nossa, aí ele me olhou e falou, nossa, interessante essas coisas aqui que você... Isso é do seu trabalho e tal? Eu falei, é sim, pai. Aí ele começou a falar, a gente começou a discutir sobre e eu vi que ali ele entendeu o que eu fazia. Então pra mim ali foi tipo, pronto, já me encontrei, já me achei. Então é isso, a importância do ZB é tudo. Saber que as mensagens que a gente passou nos nossos trabalhos chegou, que a minha família reconhece o que eu faço, minha irmã também, meu irmão, minha irmã, Cláudia Nonato. Enfim, é isso. Só para reforçar com relação à educação, mais uma vez, a gente tem que integrar as artes, a cultura na educação. É a forma que a gente acessa essa molecada, os adolescentes, a população de modo geral. A arte, ela acessa, como eu disse, é ponto de acesso. Através dela a gente pode trabalhar uma série de segmentos, sabe? Inclusive nós, um com o outro. Então é isso. Acredito na arte, acredito na dança e qualquer meio, forma de se expressar, tá? A arte é trabalhar o sensível do homem, do ser humano. A gente acessar a nossa sensibilidade. Esse mundo tá muito cruel, velho. Sabe? As beiradas estão sangrando, o centro também. E o nosso papel é esse. Os caras lá de cima querem acabar com a arte, com a cultura, com a sensibilidade. A gente não pode deixar. Bora resistir e continuar.